muitas vezes a pessoa tem dificuldade em dizer não para aquele pedaço de bolo que oferecem, para a comidinha que fizeram, e muitas vezes acabam não fazendo o que elas querem para elas, indo contra os objetivos dela no emagrecimento, porque ela tem medo de falar não para a pessoa e magoar. Então, o nosso pensamento geralmente né, quem tem esse comportamento? O pensamento geralmente ai, coitada, ela trouxe isso aqui para mim, fez com tanto carinho, se lembrou de mim, eu não posso dizer que eu não quero. Então, como eu acabei de explicar, isso acontece não é só em relação à comida, mas em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, a gente fica chateada e com isso, como a gente não consegue impor, né? Não consegue colocar para fora o que a gente realmente quer, o que a gente realmente está pensando, a gente acaba ficando sobrecarregada. E com isso, consequentemente, a gente não consegue dar conta de tudo, simplesmente porque não conseguimos dizer não. Na maioria das vezes, a dificuldade em dizer não aos outros vem, né, desse medo da rejeição. Então, a necessidade dessa aprovação pelo outro, essa necessidade de ser aceito no grupo, isso faz parte da natureza humana, né? Até na natureza, nos animais, né? Eles sempre andam em bando, sempre andam em grupos, para assim aumentar a chance de sobrevivência. E a gente está aqui nesse planeta Terra para sobreviver e reproduzir. Então, nós temos essa necessidade da aprovação do outro. Isso faz parte da nossa natureza humana. A gente precisa ser aceitos. Então, vem aquele pensamento: o que vão falar de mim se eu disser que eu não aceito, sei lá, esse pedaço de bolo? Então, com isso, a gente tem muito medo dos julgamentos. E, consequentemente, a gente acaba sofrendo com isso e pagando um preço muito alto. Mas deixa eu te contar um segredo. Isso nesse achismo, né, que a gente tem de que vai magoar o outro, né, um achismo, uma crença que a gente tem, isso não vai acontecer. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Então vamos lá, vamos nos colocar no lugar daquela pessoa que vem trazendo ali o pedaço de bolo. Então, algum momento da sua vida, você já fez ali um bolo, um doce, já ofereceu esse doce, sei lá, para alguma amiga, e ela disse que não queria, estava de dieta, enfim. Isso te deixou extremamente magoada? Eu acredito que não. Não é mesmo? Então, olha, eu vou te contar um outro segredo. Às vezes a pessoa está te oferecendo por educação. Então, não tem que ficar pensando que vai magoar outra pessoa. Olha, vê como não faz sentido isso, a gente ter essa crença, né, que a gente vai magoar a outra pessoa se a gente não pegar aquele doce, sei lá, aquela torta que ela está oferecendo. Entende? Porque senão você se sente forçada a comer quando te oferecem, porque você não quer magoar o outro. Então, a partir de agora, comece a pensar nisso, né? Talvez essa dificuldade em falar não é apenas para comida, mas em todas as áreas da sua vida. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem uma outra percepção, uma outra perspectiva do que está acontecendo, e assim a gente consegue agir diferente, né? Às vezes quando a gente se coloca no lugar do outro, aí a gente tem mais noção, né, que é uma coisa nossa, só nossa,
né? Então, não tem porquê a gente não dizer o que a gente realmente quer, entende? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos de briga com a balança, é que para emagrecer precisava desenvolver aí algumas habilidades. E uma das habilidades fundamentais que eu precisei desenvolver para obter sucesso no emagrecimento foi aprender a dizer não. Então comece essa mudança dentro de você. Aceite que você tem o direito de recusar algumas coisas. É difícil no início, tá? Não vou dizer que é fácil, tá? É difícil, mas você consegue, é uma questão de treino, tá bom? Então, mude a sua forma de pensar. Ao invés de você ficar pensando, ah, meu Deus do céu, essa pessoa fez para mim com tanto carinho, vai ficar chateada. Então, mude a forma que você pensa. Ao invés de pensar isso, pense pelo lado positivo. Que bom que ela se lembrou de mim. Tenho certeza que ela vai entender o meu posicionamento e não vai se sentir ofendida. Entende? Então, olha o lado positivo dessa situação. Então, você tem que aprender, e aí você começa a treinar, né? Para aprender a conversar de forma clara e sincera. Você vai dizer para essa pessoa que está te oferecendo comida que dessa forma não está ajudando. E não precisa demonstrar amor dessa forma, tem várias outras formas aí de demonstrar amor. Antes de falar, antes de conversar, a gente cria um monstrinho aqui na mente e acha que vai ser super difícil. Acho que a pessoa vem com crítica, com julgamento, mas conversa dessa forma, com sinceridade. Fala que você tem um objetivo, seja sincera com essa pessoa e com o tempo você vai desenvolvendo essa habilidade de dizer o que você realmente quer. Aí você começa a ir se impondo, né, na questão da comida, mas depois você vai perceber que em todas as áreas da sua vida você vai começar a se impor também, e com isso não vai mais se sentir sobrecarregada. Ou então, se você mora em uma casa cheia de coisas gostosas, né, cheia de sobremesa, que aliás, essa foi uma dúvida que eu recebi. O que eu faço, Dani? O que eu faço? Eu moro aqui numa casa cheia de coisas gostosas. O que eu faço? Se o seu objetivo é emagrecer, você vai conversar com a responsável por fazer essas coisas gostosas aí na sua casa. Vai conversar, sei lá, com a cozinheira. E vai explicar que você está no processo de emagrecimento e se ela poderia fazer receitas light ou low carb. Tá bom? Então, lembra sempre de, se você tem esse objetivo, né? Se o seu objetivo for emagrecer, sempre conversar de forma clara e sincera, porque não tem como as pessoas adivinharem os nossos objetivos, nem como a pessoa adivinhar o que a gente está passando. Por isso que é importante a gente falar a verdade e falar com sinceridade o que está acontecendo.